Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro. O governo aposta na volta de Lira para destravar pauta econômica. Morte de miliciano desencadeia onda de terror no Rio. Sobe para 20 o número de réus condenados pelo 8 de janeiro. E um filme para relembrar as semelhanças entre Brasil e Argentina. Atenções de volta à Câmara. O presidente da Casa, Arthur Lira, reassume o posto depois de 10 dias em viagem ao exterior. E o governo vê esse retorno como estratégico para avançar na articulação da pauta econômica. O relator do projeto das offshores e fundos de investimentos continua fazendo alterações no texto, mas a equipe econômica passou a olhar enviesado para algumas delas. O governo calculava uma arrecadação de 20 bilhões somente no ano que vem com a aprovação desta matéria. Uma cifra, entretanto, que cai a cada mudança no projeto. A expectativa é de que a matéria vá para a votação hoje, algo que será definido na reunião de líderes. Agora, no Senado, o jogo é cruzado. Ontem, Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, teve reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, sobre a reforma tributária. Nesse encontro, teria assegurado que os acordos feitos para a votação e aprovação da reforma seriam cumpridos. E esses acordos foram feitos com o texto ainda na Câmara, ou seja, novamente a gente tem Arthur Lira em cena. As negociações agora se voltam a matar a fome dos governadores, que só aumenta. A Câmara aprovou um fundo de 40 bilhões. O Senado fala em aumentar a cifra para 80 bilhões. Haddad sinalizou o incremento, só que ele esbarra em falta de caixa do governo. Vamos ouvir o que é que o ministro falou ontem, depois da reunião com Pacheco. Falei para ele que a equipe está formulando uma contraproposta para que nós façamos chegar ao relator. O relator, Eduardo Braga, colocou a importância desse tema para os governadores, para que a proposta angarie os votos necessários para a votação de uma emenda constitucional, que vocês sabem que o quórum é elevado. Hoje, o senador Eduardo Braga deve entregar o relatório da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Haddad tenta assegurar que a matéria vá a plenário até o início de novembro. A Zona Oeste do Rio de Janeiro viveu um dia de tensão ontem. 27 ônibus foram incendiados após a morte de Matheus Rezende, conhecido como Faustão. Ele era sobrinho de um chefe da milícia carioca, o Zinho. A Avenida Brasil, principal via expressa do Rio, chegou a ser fechada em resposta. Matheus foi baleado em uma operação da Polícia Civil Carioca na comunidade de Três Pontes. No mesmo dia, o governador Cláudio Castro foi a público parabenizar a Polícia Civil pela operação. Na semana passada, Castro havia ligado para o presidente Lula pedindo ajuda das Forças Armadas em ações de combate à criminalidade no estado. Só que até o momento, nenhuma resposta foi dada. O Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação de mais 8 pessoas acusadas de envolvimento nos atos do 8 de janeiro, aquela invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília. O julgamento aconteceu em plenário virtual e terminou ontem. Agora está pendente a definição das penas. Com isso, chega a 20 o número de réus condenados. Todos eles haviam sido presos dentro do Palácio do Planalto. Em terras argentinas, o resultado das urnas do último domingo levou os candidatos Sérgio Massa e Javier Milei para o segundo turno. Então, aproveitando o ensejo, bora para uma dica? Tem um filme argentino chamado A Odisseia dos Tontos, que é uma mistura de aventura com comédia e se passa na Buenos Aires de 2001. Naquele ano, o então presidente Fernando de la Rúa e seu ministro da Economia, Domingo Cabajo, decretaram o bloqueio bancário de quase 70 bilhões de dólares em depósitos. Alguma história semelhante veio à mente de vocês? Pois é, as novelas se repetem e não é de agora, ou melhor, os tangos e sambas. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista.
Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã!